Já vou adiantando para quem está aqui que essa conversa vai ficar gravada no YouTube. Quem quiser pode assistir depois e pode divulgar também o bate-papo. A gente pede para todo mundo deixar os microfones fechados para que o áudio da conversa fique de boa qualidade. Bom, então já são 5h06, a gente vai começando, porque são muitos assuntos, né, Iberê? Então vamos aproveitar o tempo que temos. Essa nossa conversa vai até 6h30, né? Bom, para quem não me conhece, para quem não conhece o Instituto, a gente é uma organização não governamental, a sede fica em São Paulo, e a gente tem diversos programas voltados para o fortalecimento de crianças e adolescentes com experiência de acolhimento. E além dos programas, a gente também executa um serviço de acolhimento familiar, com parceria com a Prefeitura de São Paulo. Então, somos um serviço de acolhimento também. Quem quiser conhecer mais do nosso trabalho pode acessar o site. A gente lançou recentemente o nosso relatório anual com a descrição de todas as atividades que foram feitas ao longo de 2019. Esse material é interessante para quem quer conhecer melhor o Instituto e para quem quer saber de um jeito gostoso, né, como que funcionam os programas, tem depoimentos, né, de participantes de cada um dos programas. E, como eu disse há pouco, essa conversa vai ficar gravada no YouTube, no canal do Instituto. E vocês podem interagir com a gente através do chat. Então, quem tiver dúvidas ao longo do nosso bate-papo, por favor, fiquem à vontade. Aliás, a gente até quer muito isso, né, Iberê? A gente quer que a nossa conversa possa também acontecer a partir dos interesses, das dúvidas, né, e do que vocês estiverem pensando aí desse outro lado da tela. E a gente vai usar o chat para isso, e a gente pede para todo mundo, por favor, deixar os microfones desligados. Bom, meu nome é Débora Vigevani, eu sou psicóloga, trabalho há muitos anos no Instituto Fazendo História e coordeno um dos programas, que é o Fazendo Minha História, que é bastante conhecido, que tem como objetivo ajudar as crianças e adolescentes a se apropriarem das suas histórias de vida a partir da literatura infanto-juvenil e da construção de álbuns de histórias. E, bom, agora queria pedir, Iberê, por favor, para você se apresentar. O Iberê Dias de Castro Dias é juiz da infância e juventude, mas ele vai poder contar um pouquinho agora com mais detalhes quem ele é. E conte, Iberê, você é juiz desde quando? Há quantos anos? Está com o microfone mudo. Deixa eu ver se eu consigo. Espera aí, tá mudo o seu microfone. Agora sim. Agora sim. Você precisa autorizar para... Boa tarde a todo mundo que nos assiste. É um prazer estar aqui. Agradeço enormemente ao convite gentil do Instituto Fazendo História, parceiro de muito tempo, parceiro das causas de crianças e adolescentes, aí enfrentando todas as dificuldades porque a gente passa e tem passado nos últimos anos para lidar com essa questão e para poder materializar e executar os direitos constitucionalmente previstos de crianças e adolescentes. E é sempre um prazer enorme estar
rodeado de gente tão engajada e tão altamente qualificada para tratar dessas questões todas. Como a Débora disse, meu nome é Iberê Dias, eu sou juiz da Vara da Infância e da Juventude de Guarulhos, da Vara Protetiva de Guarulhos. Trabalho com isso há mais ou menos 20 anos, vai fazer 20 anos, especificamente na Vara da Infância há 7 anos e meio, mas em outras varas a gente também trabalha com direitos de crianças e adolescentes. E a ideia hoje é a gente tratar dessas questões todas mencionadas pela Débora, né? A questão do acolhimento, a questão do novo Sistema Nacional de Adoção, como é que a gente materializa e executa, né? Dá concretude ao direito à convivência familiar e a outros tantos direitos como cultura, lazer, o direito à formação rígida psicológica das crianças, especialmente a partir de conversas e de indagações que vocês nos façam, né? Muito mais legal a gente saber que demandas a gente tem para tratar e tratar disso conjuntamente do que ficarmos eu e a Débora aqui falando de temas que talvez não sejam tão interessantes assim, né? Então, o legal é que a gente faça isso conjuntamente e que a gente construa essa conversa de 1h30 juntos. Legal. A gente escolheu 3 temas bem abrangentes, né? Acolhimento, pandemia e adoção. Então, a gente pretende circular, né, por essas áreas que são enormes, né? Claro que a gente não vai conseguir abarcar tudo, mas a gente gostaria de tocar em alguns pontos, né, dessas grandes áreas que se tocam, né, que tem tudo a ver uma com a outra. E aí eu queria começar essa conversa pelo ECA, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que esse ano, em julho, vai completar 30 anos, né? Já temos 30 anos de ECA, uma bela experiência com essa lei que traz novos parâmetros, né? Muitos deles que o Iberê já citou nessa pequena apresentação que ele fez. E aí, Iberê, pela sua experiência, né, como juiz, e a gente também aqui no Instituto Fazendo História, né, o Instituto ele existe desde 2015, acho que a gente podia começar um pouco pensando quais foram as reais transformações que o ECA trouxe, né, o que mudou de fato nesses 30 anos de ECA, e o que ainda permanece como um vestígio do Código de Menores, né, como a época dos orfanatos, né, que hoje em dia não existem mais, mas que está na boca de muita gente por aí, né, tanto o termo quanto a ideia de como é um orfanato, né? O que você acha aí que foram as principais mudanças alcançadas? Bom, 30 anos de ECA, 13 de julho de 1990, agora 13 de julho de 2020, 30 anos. 13 de julho é o dia do rock, inclusive, né? Interessante, duas coisas que dialogam. Nesses 30 anos, eu acho que o Estatuto, isso é um fato, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a lei brasileira, assim como o artigo 227 da Constituição, são normas extremamente avançadas. Há 30 anos já eram e continuam sendo. São normas que servem de espelho e de paradigma para vasta parte do mundo civilizado, né? De pessoas que tenham essa preocupação com direitos de crianças e adolescentes, e com como a gente constrói o futuro e tal. E isso é muito importante deixar claro, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei extremamente bem redigida, eficaz, completa. O problema está em quem a lê. A lei é excelente, o problema sempre está em quem a lê e em quem a interpreta, né? Uhum. Eu acho que houve um rompimento muito significativo e muito importante do antigo Código de Menores, do Código Menorista para o Estatuto da Criança e do Adolescente, quanto à concepção de o que é uma criança e um adolescente, do que são uma criança e um adolescente, né? São sujeitos de direito, são pessoas que precisam ser ouvidas, são pessoas que precisam receber absoluto respaldo da sociedade, da família e principalmente do poder público. E o Estatuto da Criança e do Adolescente veio para deixar isso muito claro, né? Para colocar isso em termos legais, para deixar
mostrar que a lei exige isso principalmente dos governantes, principalmente do Poder Executivo, né? As políticas públicas com relação a crianças e adolescentes, o ECA vai fazer 30 anos, mas as políticas públicas ainda engatinham. É um adulto de 30 anos cujas políticas públicas ainda engatinham. A gente está muito atrás em relação ao que deveria estar hoje, quanto à concretude efetivamente desses direitos, quanto a quão sério esses direitos são levados. Né? Isso é muito significativo e é muito importante. A gente precisa vincar isso, né? Precisa deixar isso muito claro. São direitos que são constantemente aviltados. E aqui dá para citar inúmeros exemplos. Desde a situação da educação brasileira, caótica, em que o ministro atual é apenas um asterisco em relação a toda a situação da educação, se preocupa com quem seja o ministro, com qual a vertente ideológica dele, pouquíssimo com o que se faz pela educação em si. A educação é um direito constitucionalmente previsto. Isso é para dar um exemplo atual de uma flagrante violação de um dos direitos mais elementares de crianças e adolescentes. Sim. O direito de crianças à cultura e ao lazer são direitos muito pouco explorados e muito... Berê, para mim cortou aqui. Tá me ouvindo? Iberê? Não sei se, pessoal, não sei se o Iberê... Acho que a internet do Iberê teve algum problema, mas ele vinha falando da importância não só da lei, né, mas das políticas serem colocadas de fato em prática. E eu ia comentar também que a lei vem sofrendo alguns ataques nos últimos anos também, né? Vários projetos de lei propuseram mudanças recentes no ECA, que aqui no Instituto a gente se preocupou bastante. Quando ele voltar, a gente pode falar um pouco mais sobre isso, porque o ECA, como ele disse, é uma lei muito moderna, muito boa, e acho que o nosso movimento tem que ser de mantê-la como está hoje, né? No Instituto a gente defende bastante isso, né? Que o ECA possa ficar da forma como ele está e não ser alterado, principalmente com alguns projetos de lei recentes, muito ligados à convivência familiar e comunitária, que podem prejudicar muitos avanços que a gente já teve até hoje. Iberê, está me ouvindo? Estou te ouvindo, vocês estão me ouvindo? Estou te ouvindo. Para censura, o pessoal da SNI baixou aqui e cortou a internet, mas vamos seguir firme. Vamos seguir firme. Direitos que são constantemente violados, apesar de previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. O primeiro deles, como eu estava dizendo, da educação, e a situação do Ministério é muito emblemática com relação a isso tudo. Ninguém está preocupado com como está a situação da educação no Brasil. Estão preocupados com relação à aparência de manter o ministro que não tem a mínima condição de estar onde está. Isso deixa muito claro que ninguém está nem aí para o direito mais elementar e básico, previsto na Constituição e no ECA, que é o direito à educação. Além disso, eu estava falando dos direitos à cultura e ao lazer, que também estão previstos na Constituição, também estão previstos no ECA, e são direitos relegados, aliás, como a cultura em geral no país, né? As pessoas acham que isso é de somenos, que isso é de menos importância, a gente não tem que pensar tanto nisso. É inegável que há talvez direitos de primeira grandeza para que a criança possa usufruir da cultura, educação, saúde, convivência familiar, talvez de alguma forma tenham primazia, mas é inconcebível que se deixe a cultura da forma como está hoje, né? Algo absolutamente elementar para a construção social adequada, razoável, com balizas humanísticas, né? E isso reflete em como as crianças e os adolescentes podem usufruir desse direito, né? E com pouco acesso eles têm a isso, né? E é a partir daí que a gente vai construir a sociedade de daqui a 20, 30 anos. E a gente tem que pensar nisso hoje, né? Esse, aliás, é um outro problema que para mim é muito, muito evidente assim, do ECA e da questão das políticas públicas, que não existe política pública para crianças e para adolescentes de longo prazo, né?
Os governantes, invariavelmente, pensam exclusivamente em como é que eles vão fazer para se manter no poder, e isso faz com que as políticas de educação e de saúde, políticas de longo prazo para crianças e adolescentes, sejam eternamente sufocadas. Os planos são feitos constantemente de 4 a 4 anos, e isso não vai dar certo nunca. Ou a gente resolve que a gente vai estabelecer planos de longo prazo, quanto antes a gente começa, antes a gente faz isso dar certo, ou a gente vai continuar remando contra a corrente e não tendo resultado nenhum, ou tendo pouco resultado. Outros exemplos evidentes, a gente está tendo isso diariamente, né? Ontem, inclusive, aconteceu de novo, a questão de como são tratados os adolescentes pretos, especialmente os adolescentes pretos periféricos no país. Né? São adolescentes, a população periférica negra é dizimada no país, sem nenhum cuidado, isso é uma flagrante violação dos direitos de crianças e adolescentes. Basta ver como, a gente pode falar de diversos exemplos recentes, né? No Rio de Janeiro houve 3 casos, a questão de 3 ou 4 semanas, ontem aqui em São Paulo aconteceu de novo, mas isso na verdade acontece todo dia, a gente está citando exemplos que nos chegam, né? Cujo conhecimento nos chega, né? Mas a gente é fato que morrem adolescentes pretos periféricos assassinados cruel e covardemente diariamente. E isso é uma violação constante, diária, do direito mais elementar, que é o direito à vida. Então, isso é só para deixar claro que, apesar de o ECA ter 30 anos, a gente ainda tem muito por construir. O ECA é excelente, o que a gente precisa é fazer com que ele seja levado a sério. Com relação, por exemplo, à primazia, à prioridade na destinação de recursos públicos, né? Isso é essencial. O ECA diz isso muito claramente, não há dúvida, não há interpretação distinta daquela que decorre dos incisos do artigo 4º, especialmente com relação à destinação prioritária de recursos. Né? No entanto, a gente vê que constantemente os gestores públicos preferem destinar dinheiro a construir viadutos do que destinar dinheiro a construir escolas ou aumentar o salário de professores. O ECA diz expressamente que não é para fazer isso. Então, o que a gente precisa, para resumir, é levar o ECA a sério. A lei é excelente, o problema está em quem a aplica. Sim. Enquanto você caiu, né, eu estava justamente falando disso, né, que você está falando bastante da execução, né, da gente conseguir aplicar o que de fato prevê a lei, mas para além disso, a gente passou por um período bastante delicado e passa ainda, né, em que o ECA ele também sofreu ataques no âmbito legislativo, né, porque foram muitas as propostas, projetos de lei, né, de mudanças no ECA, que no Instituto nos preocupou muito, né, que no nosso entendimento eram projetos que iam trazer um retrocesso para a área, né? Então, acho que isso também é um ponto de atenção para todo mundo que trabalha, né, nessa área ou que se interessa, né, pelo acolhimento. Claro, a gente tem que estar constantemente atento a isso. Houve algumas mudanças, né? Em 2017 houve uma mudança grande no ECA, na parte de adoção. Em 2009 já tinha havido, né? Agora 2017 aconteceu mais uma grande mudança. No geral, especialmente tratando da mudança de 2017, que foi efetivamente aprovada, implementada, eu acho que as mudanças foram positivas, as que entraram em vigor efetivamente. Existem artigos muito mal redigidos, é fato, artigos incompreensíveis. A gente, em várias reuniões de juízes do Brasil todo, que a gente senta para debater aqueles artigos, ninguém entende o que se quis dizer, mas isso é exceção, são pontos absolutamente fora da curva. No geral, as mudanças, me parece, foram positivas. Agora, isso é também importante de mencionar. A Débora está fazendo menção a projetos que não vingaram, né? Mas não vingam porque a gente está atento e fazendo força para que isso não dê certo, né? Porque se cochilar, o cachimbo cai, né? Se cochilar, se acorda com um artigo ali, fazendo, na verdade, com que todo esse conceito que segue embrenhado na sociedade, do de menor, né? Do menor que mora no orfanato, as pessoas falam isso, né? Ele é menor, ele é órfão, ele mora no orfanato. Esse conceito está muito embrenhado ainda, apesar de o ECA já ter 30 anos. E se a gente bobear, esses conceitos voltam a constar da lei, né? É menos mal que eles estejam ainda só pairando socialmente. A gente ainda tem como consertar isso. A partir do momento em que ele estiver na lei, vai ser definitivamente um retrocesso absolutamente indesejável. Então a gente tem que seguir atento e forte. É uma vigilância constante. Sem dúvida nenhuma. Bom, aqui já estão começando a surgir algumas perguntas. Acho que esse momento de pandemia, todo mundo fica bastante apreensível, né? E
mobilizado, né, pelo momento que a gente está vivendo. E a Marcela está perguntando como será que a pandemia vai afetar o acolhimento no Brasil, né? Será que vai ter mais crianças acolhidas e menos pessoas com condições para adotar? E aí eu acho que essa pergunta, antes de você entrar nela, me faz pensar um pouco que a gente precisa lembrar, eu não sei... Tem gente aqui que está participando que deve ser, né, da área de acolhimento, que trabalha, e talvez tenha gente que não conhece também, né, a política do acolhimento. O acolhimento, ele é voltado para crianças e adolescentes, e o objetivo é a reintegração familiar, né? Então não são todas as crianças e adolescentes que estão lá para serem adotadas. Muito pelo contrário. Exatamente, o objetivo primeiro é que elas voltem para sua família de origem, né? Então, só acho que vale a gente lembrar para quem não conhece tão bem esse contexto. Mas o que você acha, Iberê? A pandemia ela vai aprofundar a desproteção social das famílias que têm seus filhos acolhidos? Eu acho que se a gente for tratar da pandemia no Brasil, infelizmente, sim. É o país que tem lidado pior com a situação no mundo todo. A pandemia afeta, inegavelmente, e isso os dados mostram, né? A gente está falando de fatos, de dados, estatística. A pandemia afeta de modo absolutamente desigual as pessoas de acordo com a classe em que elas estejam, a classe a que elas pertençam. A pandemia afeta muito mais as pessoas de mais baixa renda, afeta muito mais as pessoas periféricas, e afeta os negros, e afeta sobre todas as vertentes, né? Afeta sobre a questão da morte, né? Acabou de sair hoje uma estatística, 66% das mortes por Covid na Grande São Paulo aconteceram em bairros com renda média de até 3 salários mínimos, 66% das mortes por Covid. Lembrando que foi uma doença trazida por pessoas de classe alta para o país, né? Pessoas que estavam na Itália. Aí a primeira pessoa que faleceu era justamente a empregada doméstica de uma das pessoas que veio do exterior para cá com a doença. 66% das pessoas mortas viviam em bairros de até renda média de até 3 salários mínimos, e apenas 1% das pessoas mortas viviam em bairros de renda média superior a 19 mil reais, superior a 19 salários mínimos. Isso mostra que os efeitos da pandemia nas diferentes classes vai para muito além da questão do emprego e da renda. É uma questão de vida e morte, literalmente, né? Se você é pobre, a sua chance de morrer por coronavírus é muito maior do que se você pertence às classes mais altas. E aí tem uma questão de a saúde estar mais bem constituída, porque você se alimentou melhor desde sempre, seu sistema de saúde foi melhor desde sempre, enfim, isso tudo dialoga diretamente com a desigualdade social criminosa que a gente tem no país. E acho que por conta disso, e também por conta da questão econômica, o país está há 3 meses brincando de fazer quarentena, né? Faz 3 meses que a gente ameaça que vai começar a quarentena, e até agora ela não começou. Então a gente está sofrendo todas as consequências desse sistema absolutamente mal conduzido com uma inépcia inesgotável, de fazer com que as coisas fiquem patinando e a gente não saia do lugar. Então, certamente o Brasil vai sofrer fortemente em termos econômicos em comparação com o resto do mundo, né? A segunda moeda que mais se desvalorizou no mundo, e aí de novo a gente está tratando de questões proporcionais, né? Todo mundo perde, mas o Brasil vai perder muito mais que os outros, porque a situação aqui tem sido conduzida com uma precariedade inesgotável, com uma inépcia incalculável. Então eu acho sim que as pessoas mais pobres, das classes mais baixas, vão ter ainda mais dificuldades do que já têm de terem ferramentas e mecanismos para manter seus filhos nos seus próprios ambientes, né? Isso, imagino eu, infelizmente, quero estar errado, quero queimar a língua, mas acredito que isso vai fazer com que haja um aumento nos próximos meses no número de acolhimentos, por conta dessas dificuldades sociais todas, né? É inegável que o acolhimento... Sim. Isso é um parênteses aqui importante. Quando o ECA fala de situação de risco, né? As crianças acolhidas basicamente são as crianças que estão em situação de risco. O ECA diz, na verdade, isso é uma meia-verdade, né? A gente não trata de crianças e adolescentes em situação de risco, a gente trata de crianças e adolescentes pobres em situação de risco. As crianças e adolescentes dos bairros de classe alta, que estão em situação de risco, porque estão em absoluto abandono psicológico, não chegam até nós, né? Então, a gente tem um recorte, o primeiro recorte nosso é social, quando a gente trabalha numa vara de infância, né? Então, a gente trabalha com crianças e adolescentes pobres em situação de risco.
Outros ricos que estão em situação de risco do mesmo tanto não nos chegam. Então, essa questão social toda impacta diretamente o trabalho da vara, sem dúvida nenhuma. Eu acho, infelizmente, que vai haver um aumento no número de acolhimentos, porque as famílias vão estar menos fortalecidas, menos do que já estavam, né? O auxílio financeiro a países com um percentual do seu PIB muito superior ao que o Brasil vem investindo para auxílio financeiro das famílias mais necessitadas. Então, eu acho que, infelizmente, a gente vai perceber essa consequência. Já tem percebido, mas vai perceber mais fortemente daqui a alguns poucos meses. E vai precisar ter um cuidado muito grande para não aumentar uma ideia que já existe há muito tempo de que, então, a adoção seria a solução, né, Iberê? Porque a sociedade como um todo, e acho que isso ainda é um vestígio muito grande, né, lá do Código de Menores, né, que, bom, então a solução é tirar das famílias pobres, das famílias negras, e dar para famílias brancas, famílias ricas, né, dar entre aspas, claro, mas existe essa ideia na sociedade como um todo e vai precisar ter um cuidado muito grande para que a adoção ela não se torne política pública, porque já há uma tentativas, né, de tornar a adoção política pública. A adoção não é política pública, né? Então, acho que vai ter que... Como que a gente vai se mobilizar e se fortalecer para não ter na adoção, né, a solução para os problemas do acolhimento, né? Aqui, acho que tem isso que você tem falado do Código de Menores. O Código de Menores foi revogado socialmente, né? O Código de Menores não vige mais entre nós, mas a mentalidade do Código de Menores segue espalhada pela sociedade, né? A gente segue olhando para essas crianças como coitadas, né? E é claro que a situação delas é difícil, mas elas não são coitadas, elas são sujeitos de direitos. Se elas estão nessa situação é porque a gente não está sabendo fazer o negócio dar certo, né? Claro. A gente já tem isso muito claramente, né? Cada vez que a gente passa no farol e vê uma criança fazendo malabares, a gente tem que entender que é a gente que está errando e está colocando naquela situação e colocando a família dela nessa situação. Ninguém está nessa situação porque quer. E acho que uma das coisas para que a gente tem que ficar bem atento nesse momento, e nesse momento de retrocesso e de marcha ré de direitos políticos e sociais que a gente segue dando, é justamente para que isso não aconteça, para que a ideia de que a adoção como política pública não se implemente, né? A adoção, claro, no fim das contas, acaba sendo algo importante, relevante, é uma situação que acaba solucionando a questão em que a criança foi posta, mas a gente não pode perder isso de vista, né? A gente romantiza a adoção e acho que é importante a gente deixar claro que ela é algo importante para a sociedade. Mas a adoção é uma redução de danos, né? É importante que isso fique claro, né? A adoção não é solução, a adoção é redução de danos. Só são adotadas crianças que não puderam, que foram privadas do convívio com as suas famílias. E o conceito de que a adoção mil maravilhas e tal, vem bastante dessa questão classista também, dessa estrutura estratificada que a gente tem, né? Da crença inconcebível de que qualquer criança vai ser mais feliz estando com uma família rica do que morando num barraco na favela, né? Como se uma família periférica que mora em um barraco na favela não tenha amor e não tenha proteção para dar para os seus filhos, ou como se houvesse gradação de amor, né? O amor dos mais ricos é mais relevante, mais puro e mais correto do que o amor de uma família periférica. A gente tem bastante isso em mente, né? A gente ouve isso de leigos que vêm conversar e isso faz parte de toda essa cultura embrenhada, dessa questão social embrenhada que a gente tem, né? Essa concepção de que quando a criança está... Isso eu já ouvi várias vezes, né? Amigos que chegam e falam, pô, tava vindo para cá, sei lá, jantar com alguém ou uma festa, tava vindo para cá, pô, passei lá no farol, tinha um moleque pedindo dinheiro. Pô, que absurdo, por que é tudo assim? Eu tenho uma amiga que é médica, que tem 45 anos, rica, mora num baita apartamento, está na fila esperando para adotar faz 3 anos. Por que ela não consegue o moleque que está lá no farol? Na cabeça dessas pessoas, aquele moleque que está no farol está pronto para alguém passar a mão, levar e cuidar dele, como se ele não tivesse família, como se ele não fosse sujeito de direitos.
né? Como se a família dele fosse responsável direta por aquilo que está acontecendo, fosse uma família necessariamente despreocupada, e como se ele tivesse ali à disposição, absolutamente objetificado, né? Como se alguém passasse ali numa SUV blindada, abrisse a porta, colocasse o moleque dentro e pronto, a vida dele vai ser muito mais feliz, porque afinal de contas ele está sendo cuidado por uma família rica. A gente precisa tomar muito cuidado para que esses conceitos todos, que são muito fortemente embrenhados numa sociedade tão desigual como a nossa, não virem lei e não virem política pública, como você mencionou. A adoção é sempre a última etapa, é sempre a tábua de salvação final, ela só acontece quando nada mais deu certo e ela passa longe de ser o ideal. Na sociedade ideal, o número de adoções é 0. Então, quando as pessoas falam, que legal, aumentou o número de adoções, olhar para o aumento do número de adoções como algo positivo só passa a ser razoável a partir do momento em que a gente já tem uma situação que está complexa, uma situação que está complicada, no sentido de que aquela criança já realmente não tem mais como ficar no seu ambiente familiar. Sua família de origem está degradada a ponto tal que não está enfraquecida a ponto tal que não consegue cuidar das suas crianças. É só a partir de então que o número de adoções, que mais adoções passam a ser um símbolo de que é menos mal, né? Mas na sociedade ideal e nas sociedades mais desenvolvidas, o número de adoções é 0, e é para isso que a gente tem que lutar, né? Nas sociedades mais desenvolvidas, as famílias conseguem todas manter suas crianças e seus adolescentes nos seus próprios ambientes. Então, o ideal é que a gente tenha um número de acolhimentos tendente a 0 e que 100% das crianças acolhidas voltem para suas famílias de origem. Quando isso acontecer, a gente vai poder dizer que a gente está como sempre deveria estar. Isso não é ótimo, isso é o razoável, isso é o óbvio, né? É assim que deveria ser. Isso que você está dizendo me faz pensar também que muitas vezes as pessoas imaginam que as crianças e adolescentes que estão no serviço de acolhimento estão lá o tempo todo pensando e desejando ser adotadas, né? Como se o dia a dia delas, a vida delas se resumisse a ter uma nova família, né? E na verdade elas primeiro, né, tem um vínculo muito grande com as suas famílias de origem, em geral tem um desejo muito grande de retorno à sua família de origem, e elas também passam por um luto, né, quando há uma perspectiva de adoção. Elas também precisam de tempo para elaborar o que está acontecendo na sua vida, para entender por que elas não podem ficar com a sua família antes de poder pensar numa adoção. Né? A adoção não é um caminho óbvio para elas, né? E as pessoas imaginam que sim, que elas estão lá só à espera, como se a vida não tivesse acontecendo, né? Porque também há um desconhecimento grande de como que é um serviço de acolhimento, né? Como se elas estivessem simplesmente esperando, e elas estão lá vivendo, elas não estão esperando. Né? Elas estão indo para a escola, elas estão indo para a praça, elas estão indo para o cinema, elas estão se relacionando e criando vínculos com os adultos que cuidam delas. Então, ainda tem muito a se avançar também a como a sociedade conhece e tem informações sobre os serviços de acolhimento e sobre como que acontece um processo de adoção, né? Claro. Isso, de novo, passa muito por essa concepção de que a criança só vai ser feliz se ela tiver com uma família rica, Isso. né? Como é que pode uma criança querer voltar a morar no Capão Redondo? Lá ninguém é feliz. A visão dos formadores de opinião, infelizmente, é essa. É um rematado absurdo, é uma noção espúria, mas é essa, né? É inegável. E as pessoas acham que a criança da casa de acolhimento vai dar graças a Deus se ela for adotada. E esse, de novo, é um conceito muito perigoso. O conceito da adoção como caridade, como eu estou te fazendo um favor, né? Sim. É algo contra que a gente luta muito fortemente. Adoção não é favor, né? Adoção, e esse é um termo sempre delicado, eu tenho receio de usar, porque a gente sempre pode passar uma impressão equivocada, né? Mas, tecnicamente, você como psicóloga vai poder dizer melhor que eu, a adoção, para dar certo, tem que ser fundamentalmente movida por sentimentos egoístas, por incrível que pareça, né? Pelo desejo de satisfação, pela necessidade de satisfação do seu desejo de ser pai ou de ser mãe. É só assim que isso vai dar certo. Quando as pessoas planejam ter um filho biológico, ninguém planeja em fazer caridade com o filho biológico que vai nascer. Com a adoção é a mesma coisa. As pessoas têm filhos porque desejam ser pais ou mães. Isso vale para filhos adotivos também, né? Na verdade, não existe essa distinção. Estou só mencionando a via pelo qual a paternidade e a maternidade se formam. Então, essa ideia da adoção como a tábua de salvação, como caridade, a gente sempre ouve muito isso, né? Pô, você trabalha com adoção, que legal. Eu conheço uma família que adotou. Pô, que coração que esse pessoal tem, né? Eles não conseguem pensar
que para quem está adotando, aquilo foi a realização de um sonho. Né? Que a adoção é algo positivo para quem está adotando, que eles é que se deram bem com aquilo. É inegável que para as crianças também é algo muito positivo, dada a situação em que elas estão. Né? Já que o quadro que se criou foi esse, a solução, a redução de danos acaba sendo a adoção, claro. Mas essa visão, as pessoas não conseguem imaginar que uma criança pobre, periférica, possa ser ela a razão da satisfação de uma família rica. É sempre o contrário. É sempre a criança como a pessoa que foi salva, e não a que está salvando. Esse termo não é muito legal de usar, mas enfim, como a pessoa que está recebendo todas as bênçãos e as benesses, né? E não como a pessoa que está propiciando esse momento de felicidade para quem é pai ou mãe pela via da adoção, né? Então... e que as crianças precisam de um tempo para ser preparadas, né? As crianças, a gente fica no instituto muito incomodado em saber, por exemplo, que as crianças ficam, na mesma ocasião que elas ficam sabendo sobre a destituição do poder familiar, que já se abre a possibilidade da adoção. São etapas completamente diferentes, né? E o ECA diz isso expressamente. Você ser informado sobre a destituição, sobre a impossibilidade de você ficar com a sua família, é muito dolorido, né? A criança precisa de muito acolhimento, de muito tempo para elaborar essa informação, né? A adoção, ela vai se abrir como uma possibilidade numa segunda etapa, né? Quando ela já tiver tido oportunidade para elaborar esse luto, né? Claro. Isso é uma expressa previsão legal, né? A criança também precisa ser preparada para adoção, porque o conceito social é de que toda criança, como você falou, né? Toda criança já está lá pronta para ser adotada, está clamando, pedindo pelo amor de Deus para ir logo para uma família. Isso não é verdade. Ela está clamando para voltar para a família dela de início. Sim. Até ela entender que infelizmente não tem mais como, que infelizmente não há meios para isso, e passar por esse processo de rejeição, e de novo, eu vou me respaldar aqui nos seus conhecimentos psicológicos, mas me parece, pelo que eu sempre ouvi, que isso é uma marca que se carrega para o resto da vida, embora se possa tentar minorar as consequências, mas é uma situação, a rejeição do vínculo paterno e materno de origem é algo que vai surtir efeitos para o resto da sua vida, com relação à forma como você se comporta perante outros relacionamentos, a forma como você lida com as pessoas, confia ou não confia em quem chega, enfim, isso impacta a sua vida toda, né? Isso vale, inclusive, para crianças pequenas, né? Crianças de meses. Isso também é um conceito muito equivocado que se tem, né? Uma criancinha de 3, 4, 5 meses, imagina, ela não lembra de nada, não cria vínculo nenhum. Ou se cria muito vínculo, vai sofrer as mesmas coisas. E o adulto, ele é muito importante nesse momento, né, Iberê? Porque é justamente para que essas marcas possam ganhar novos sentidos, que não sejam só o sentido da rejeição, do abandono, precisa ser contada uma história sobre isso, né? A gente não pode simplesmente parar nos rótulos, né? Parar nessas palavras que simplificam, né, uma situação, mas que não ajudam a criança a ter uma real compreensão do que aconteceu, né? Será que ela foi rejeitada de fato? Ou será que a família dela fez tudo o possível, mas não conseguiu, né, se organizar, não conseguiu ter as condições necessárias para cuidar e proteger? Né? Acho que as histórias são muito importantes para que as crianças possam dar um sentido que não seja esse sentido tão negativo, né, que essas palavras elas podem ter. Claro. Então, os adultos dos serviços de acolhimento, os adultos da vara, né, os adultos com os quais as crianças têm um vínculo, têm um papel fundamental nesse processo de luto e nesse processo de ajudar a criança a atribuir um significado para o que está acontecendo na vida dela. Né? E para aí, então, a adoção, num segundo momento, ser uma possibilidade, né? Claro. Quanto mais história a criança tiver, né? Quanto mais história os pretendentes, os pais das crianças tiverem, mais esses adultos vão conseguir ajudar as crianças a construírem um sentido do que aconteceu com elas, né? Por isso que as informações que os pretendentes recebem, né, quando iniciam uma aproximação, um processo de adaptação, são tão importantes, porque são eles que depois vão ajudar a criança, né, a entender a sua identidade, o que aconteceu com ela. Bom, deixa eu tentar ver aqui, que já surgiram, tem muita gente perguntando sobre esse contexto da pandemia, né?
A Fernanda perguntou sobre as famílias receberem em suas casas crianças e adolescentes acolhidas, ajudando os SAICAS. Não sei se eu entendi muito bem a sua pergunta, né, Fernanda? Teve uma resolução em abril, até a gente ia falar um pouco sobre isso, né, Iberê? A gente tinha pensado, uma resolução que foi feita pelo Ministério da Cidadania, em conjunto com o Conselho Nacional do Ministério Público, que previu e orientou, de fato, os serviços de acolhimento a terem algumas estratégias alternativas para lidar com a pandemia. E uma dessas estratégias, quer dizer, algumas das estratégias eram acelerar processos de reintegração familiar, acelerar processos de aproximação de pretendentes à adoção já habilitados e crianças aptas a serem adotadas. E essa resolução também previa que as crianças pudessem ir ou para a casa de profissionais dos serviços de acolhimento, ou para a casa de padrinhos, enfim, para evitar que as crianças e adolescentes ficassem nesse ambiente de grupo onde o vírus poderia se propagar mais facilmente. Essa resolução, né, que previa essas estratégias, eventualmente poderia acontecer isso, né, das crianças irem para algumas famílias, mas não qualquer família, né? Era ou a família do educador, ou a família de um padrinho com quem a criança já tinha um vínculo, ou a sua própria família, né? Não existe a possibilidade da criança ir para uma família qualquer que não seja selecionada, e que passe por um processo de qualificação, por exemplo, que acontece no Serviço de Famílias Acolhedoras. Então, por exemplo, lá no Instituto, a gente está fazendo um processo de formação e seleção de novas famílias acolhedoras, para que crianças e adolescentes que precisem de acolhimento para que a rede tenha mais famílias já cadastradas e selecionadas. Mas isso precisa de um processo longo de seleção e de formação, que não acontece de uma hora para outra. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, Fernanda. Você quer acrescentar mais alguma coisa, Iberê? Não, acho que é totalmente por aí. Ela fazendo aqui que famílias selecionadas mesmo, perfeito. No caso dela, padrinhamento afetivo, sim, padrinhos e madrinhas também receberam algumas crianças. A questão aí, no fundo, só para explicar o ponto de vista de quem tem que decidir isso, né? É uma análise de risco, em suma, né? Uma análise de risco para uma situação que era absolutamente desconhecida da gente até então, e segue sendo, né? Lá para março, mais ou menos, quando a questão da pandemia já estava muito clara, né? Especialmente na Europa, depois nos Estados Unidos um pouco antes daqui também, a gente viu, era evidente que isso mais ou menos ia acabar chegando aqui no Brasil, e a gente passou a pensar como fazer, como reagir, como tratar a situação das crianças em moradias coletivas, né, em casas de acolhimento. São focos de contaminação, focos de disseminação da doença, né? Além de 15 crianças e adolescentes, tem também empregados que trabalham ali em sistemas de turno. Então, muita gente entrando e saindo, um infectado ali faria com que todos ficassem infectados também. E a partir disso, a questão é como é que a gente faz para tentar reduzir esse risco de contaminação das crianças acolhidas, claro, mantendo a criança numa situação de proteção. Não adianta também tirá-la da casa de acolhimento para deixá-la numa situação pior. E aí a gente passou a analisar isso. A gente, que eu digo, juízes do Brasil inteiro conversando, porque a situação é mais ou menos igual para todo mundo, né? Como é que a gente faz para deixar essas crianças de forma segura em algum outro ambiente que não seja a casa de acolhimento? E aí a gente chegou à conclusão de que uma coisa absolutamente essencial seria conversar com os corpos técnicos, né, com psicólogas, psicólogos e assistentes sociais que trabalham nas varas da infância e da juventude, para que eles nos dissessem em que casos talvez desse para a gente antecipar a decisão de colocação dessa criança numa família substituta. E a gente volta um pouco à questão da elaboração do luto, que a Débora mencionou, né? A gente tem um tempo para esperar para que a criança esteja mais preparada, para aumentar a chance de adoção dar certo. Mas nesse caso, em alguns momentos a gente achou que era mais vantajoso
dar esse passo um pouco antes do tempo que seria o tempo regular e tirar a criança da casa de acolhimento e já fazer com que esse tempo da quarentena contasse para fins de adoção, inclusive, do que deixar a criança ali correndo risco de infecção, de contaminação disseminada e tal. No fundo, saber se isso deu certo ou se deu errado, a gente nunca vai saber. O que a gente vai no máximo, ter um indicativo de adoções que deram certo, que foram frustradas, que começaram nesse momento da quarentena. O fato é que as varas seguem todas andando, os estágios de convivência estão em trâmite, então nesse período a gente tem praticamente 3 meses aí de quarentena e de isolamento. Esse período já tem contado como estágio de convivência nesses casos todos. Do contrário, as crianças continuariam nas casas de acolhimento, teriam 3 meses a mais de acolhimento, para só depois da quarentena a gente conseguir começar os estágios de convivência, enfim. Foi uma análise de risco que a gente fez ali para pensar qual seria a melhor situação para as crianças. São todas decisões muito desafiadoras, né, Iberê? Porque precisa pensar a especificidade, a particularidade de cada caso, precisa se debruçar sobre cada caso, sobre cada situação, né? Então a gente falou muito, por exemplo, no caso de padrinhos, né, levarem seus afilhados para casa. Precisa pensar caso a caso, não há uma receita única para todos, né? Precisa entender em que estágio está a vinculação entre o padrinho e o afilhado, precisa entender o que eles já faziam juntos, precisa entender como que é para ambos os lados estarem nessa situação de morar um com o outro, né? Então são muitas análises, né? Muitas discussões que precisam ser feitas para essas decisões serem tomadas. Claro. Vamos ver aqui. Sabemos que a aproximação depende de segurança para não haver contágio aos abrigados, mas o TJ já tem algum plano para a volta? Essa é a pergunta do milhão. O TJ ainda não tem um plano absolutamente definido para a volta, o TJ de São Paulo eu estou falando, né? A ideia inicial, isso só se aventou, isso ainda está tudo em estudo, mas a ideia inicial era pensar numa retomada a partir de meados de julho, mas eu confesso que, pelo que eu tenho visto, eu acho improvável que a gente consiga voltar em meados de julho, pelo seguinte, no momento em que a situação dava pinta de que talvez pudesse começar a melhorar em breve, tudo foi aberto, as pessoas estão na rua de novo, e eu acho que a consequência de tudo isso que está acontecendo, a gente vai ver lá pelo dia 20, 25 de junho. Eu temo que haja um aumento considerável no número de contaminados, no número de infectados e no número de mortes depois de 10 dias, né? Ou seja, no começo de julho. Então, assim, a ideia de voltar em meados de julho, hoje me parece pouco provável. Hoje, e isso é um chute meu, tá? Não tem nada a ver com o presidente, isso eu estou chutando, eu acho que o quadro mais provável seria final de julho. A gente vai ter que esperar essa onda toda dessa consequência de todo mundo estar no shopping nesse momento, estar no boteco bebendo. A gente viu isso acontecer em São Paulo, no Rio de Janeiro. Isso vai ter preço, é claro. E a questão é saber quanto a gente vai ter que pagar por isso, né? E quando isso ficar mais claro, a gente vai ter como delinear melhor o momento da volta. Ou seja, essa é uma análise que se faz semana a semana, basicamente, né? A gente não tem como saber muito de antemão. De qualquer forma, quando voltar, a volta também vai ser gradativa, isso já está definido. A volta vai ser gradativa, com uma quantidade limitada de pessoas para o prédio. Então, mesmo quando eu faço referência à retomada no final de julho, está muito longe de ser o procedimento padrão, né? De ser o trabalho regular padrão. Estou dizendo de a gente voltar aos poucos, reabrindo os fóruns aos poucos, as audiências ainda não vão se realizar no mesmo número regular que vinham se realizando, é apenas para começar a retomada. Eu acho que ao longo desse segundo semestre a gente vai ter muito mais uma retomada de fôlego para poder só em 2021 voltar a ser como era antes do que propriamente um trabalho pleno. Mas de qualquer modo, aqui só aproveitando, com relação aos serviços forenses como um todo e às varas da infância, eu acho que tem algumas coisas que a gente foi forçado a fazer por conta da pandemia que vão acabar ficando para sempre. Uma delas é o teletrabalho, né? O Tribunal de Justiça de São Paulo tem
40 mil pessoas trabalhando em casa, em teletrabalho. Isso, só para você ter uma ideia, é a operação da Unilever da América Latina inteira. São 40 mil pessoas trabalhando em casa. O Tribunal de Justiça colocou essas pessoas em 15 dias, criou as condições para que todo mundo estivesse em casa trabalhando. Desde 16 de março, o Tribunal de Justiça já proferiu mais de 750 mil sentenças. Então, ou seja, as varas estão funcionando, e isso acho que é uma coisa que a gente vai levar para depois também, mesmo quando os trabalhos forem retomados. O teletrabalho parece ser algo que dê para levar mais a sério. As audiências, inclusive, estão sendo feitas nesse momento, audiências virtuais, com custo muito menor para todos os envolvidos, inclusive custo público, né? Dinheiro do erário, dinheiro dos cofres públicos, também são reduzidos, porque você não está usando luz, não está usando água, aluguel do prédio e tal. Então, eu acho que no fim das contas, a gente vai acabar ainda conseguindo levar algumas coisas de positivo desse momento tão drástico que a gente está passando. Sim. O que for bom, a gente pode depois manter, né, Iberê? Luiz Cooper, né? O que é bom, a gente mostra. Aqui a Juliana está perguntando como que tem sido realizado a aproximação e o estágio de convivência de crianças postulantes à adoção nesse momento de pandemia. Como que está sendo o acompanhamento, né? Quais são as etapas? Então, aqui isso está sendo feito muito casuisticamente. A gente tem que analisar com muito cuidado, caso a caso, qual é a situação da criança, qual é a situação da pessoa que está habilitada para adotar, para ver se é possível começar o estágio de convivência nesse momento de quarentena, né? Isso só está sendo feito naqueles casos em que já havia estudo prévio, já tinha havido estudo presencial com pessoas habilitadas para adotar, e que a gente tem alguma segurança de que começar o estágio de convivência agora não vai ser a certeza de que a adoção vai dar errado lá na frente. Então, a gente tem analisado caso a caso. Quando isso acontece, o acompanhamento é feito pela forma virtual, né? Então, a gente consegue fazer videoconferência, os técnicos fazem videoconferências com as pessoas que estão adotando, conseguem conversar com os adotantes e com as crianças, e a gente está, de novo, a gente está experimentando, né? Uma coisa que a gente até então, dia 1º de março, a gente diria que isso é absolutamente impossível, inimaginável, jamais vamos fazer isso, isso é um absurdo, e hoje a gente fala, pô, talvez seja um caminho a ser seguido por um bom tempo, né? Talvez seja algo que seja razoável de se fazer. Então, hoje está tudo sendo feito pela forma virtual. A gente não faz nenhuma visita presencial na casa de quem está adotando. Isso tem se mostrado suficiente. É claro que é pouco tempo ainda para a gente ter uma resposta mais satisfatória desse experimento, basicamente, mas as respostas que a gente tem tido até o momento são altamente positivas. O número de devoluções, de adoções frustradas tem se revelado baixíssimo, e aí, assim, a experiência nesse momento se mostra positiva, mas tem sido feita basicamente pela via virtual. A gente faz videochamadas com as crianças, com as famílias, para entender as demandas que elas têm, as dificuldades por que estão passando, para ir orientando-as, né? Uhum. Legal. A Marcela faz 2 perguntas. Primeiro, ela pergunta por que a destituição pode demorar uma década. Por que demora tanto para ser definida a destituição do poder familiar? Bom, aqui tem a destituição especificamente tem 2 problemas, né? Um deles é estrutural, é inegável. O Poder Judiciário tem dificuldades estruturais, isso é fato, a gente tem que reconhecer e tem que saber trabalhar para melhorar esses pontos. Dificuldades estruturais, especialmente com relação a quadro de pessoal. Basicamente é o seguinte, o Tribunal de Justiça não tem dinheiro para contratar o tanto de pessoas que precisaria para que os processos fluíssem de forma mais séria. Em suma, é isso. Existe um limite da lei de responsabilidade fiscal que o tribunal pode gastar do orçamento todo com pessoas, com pagar salário. Então, a gente recebe o orçamento do Tribunal de Justiça de São Paulo, só para você ter uma ideia, anual é de 12 bilhões de reais por ano no Tribunal de Justiça de São Paulo. Existe um limite que o Tribunal de Justiça pode gastar desses 12 bi com salário. Então, com contratar especialmente escreventes, psicólogos, assistentes sociais, a falta desses quadros para as varas da infância é muito penosa. Assim. A gente tem uma consequência gravosa por conta da falta de corpos técnicos em especial. Isso é um problema do Brasil todo. Quando a gente faz encontros de juízes da infância, esse eu acho que é o problema do Brasil todo. É a falta de dinheiro para contratar
técnicas e técnicos em quantidade adequada. E isso influi diretamente na quantidade de estudos que são feitos, na velocidade com que a gente consegue acompanhar os casos e, logicamente, também na velocidade da tomada de decisão, né, da destituição em si. Mas eu acho que na destituição, além desse problema estrutural, tem outros dois que são mais fortes, assim, representam uma parcela maior da dificuldade. A primeira delas está muitas vezes, de alguma forma também estrutural, mas em localizar o réu, né? As crianças que estejam registradas em nome do pai também, além da mãe, a gente tem que citar o pai para que o pai venha se defender, apresentar sua defesa em juízo, né? A gente está dizendo basicamente que ele vai deixar de ser pai daquela criança, e aí a gente vai ter que achar o pai, e o que acontece muitas vezes é a mãe está presente, eventualmente a mãe até concorda com a destituição, e o pai está em local desconhecido, a gente tem que oficiar, tentar localizar o pai, porque essa é uma decisão muito gravosa, né? Eu sempre gosto de fazer essa análise, essa comparação. Não existe nenhuma decisão, inclusive dentre aquelas que são proibidas, que seja mais gravosa do que destituir a criança, destituir o poder familiar que incide sobre a criança. Isso é extremamente gravoso para a criança, é extremamente gravoso para pai e mãe, é extremamente gravoso para a sociedade como um conjunto. Eu gosto dessa análise, dessa analogia sempre. Se eu perguntar para se eu pegar 100 pais e mães e perguntar para eles se você prefere que eu dê um tiro na sua cabeça ou nunca mais ver seus filhos, eles, muito provavelmente, a maioria vai me responder que prefere morrer. E a pena de morte é proibida no Brasil, né? Ou seja, a gente tem a possibilidade de dar uma decisão que socialmente acaba tendo consequências mais severas do que uma sanção que é coibida por questão humanitária. É claro que quando a gente toma essa decisão é porque ela vai ser melhor para a criança, mas eu quero dizer das consequências sociais dessa decisão. É uma decisão que só deve ser tomada em último caso. Ela tem consequências sociais muito danosas. Então, por isso que é essencial que o pai tenha direito de se defender, que ele tenha o direito de exercer a sua defesa plena em juízo. Uma das dificuldades é essa, localizar os pais. Mas eu acho que a principal dificuldade de todas, é saber a partir de que momento a gente decidiu que aquela família não tem mais condições de cuidar mesmo daquela criança. E isso é sempre um exercício de futurologia. É muito difícil acertar o ponto, o X da questão, acertar a encruzilhada, falar, não, essa é a intersecção. A partir desse momento não dá mais para a gente ir adiante. O que é importante deixar claro é que em mais de 80% dos casos de acolhimento, as crianças retornam para suas famílias. Estatísticas do estado de São Paulo. Em mais de 80% dos casos, a gente consegue fazer com que as crianças voltem para suas famílias de origem, ou para pai e mãe biológicos, ou para família extensa. Família extensa é tio, tia, avô, avó, bisavô, bisavó, algum ente da família com quem a criança tenha vínculos. Então, significa que esse trabalho que é feito dá certo na vastíssima maioria dos casos. Então, mostra que realmente um tempo bem investido. É que a gente invariavelmente acaba olhando para aquela situação excepcional que acabou não surtindo efeito, mas para a vasta maioria dos casos, o tempo e o trabalho investidos são muito bem investidos e dão frutos. As crianças retornam para suas famílias. Saber o momento a partir do qual a gente tem que dizer, não, daqui não vai passar, chega, agora a gente vai destituir pai e mãe vai destituir o poder familiar de pai e mãe, é algo muito difícil, assim, varia de caso a caso, em muitos casos as famílias fazem movimentos que são contraditórios, você passa 6 meses cuidando daquela família, aproximando e tal, tratando, e fala, putz, agora vai, e aí dá errado, desanda, aí você tenta de novo, é muito difícil dizer a partir de qual momento você vai dizer para aquela pessoa que ela nunca mais vai ver seus filhos e vai dizer para aquela criança que ela nunca mais vai ver pai e mãe, né? É uma decisão muito grave para ser tomada, assim, e de novo, eu acho que tem muito disso, né? Essa visão do tem que andar rápido, por que demora tanto, tal, é muito uma visão de vamos tirar essas crianças pobres dessas famílias e botar aqui com a minha amiga que é médica, não engravidou porque ficou aí fazendo PhD, agora tem 45 anos, não engravidou, mas tá na fila. Maravilha, perfeitamente razoável que ela entre na fila e espere o tempo necessário para adotar, e que bom que dê tudo certo. Mas a gente não pode tomar isso como padrão. A regra é a criança ser mantida na família dela. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. A sociedade toda deveria lamentar quando uma destituição é decretada, né? Isso é uma decisão que mostra que a sociedade está se degenerando, né? A gente deveria velar para que isso não acontecesse. Isso é muito importante, né, Iberê? Porque a gente perde a dimensão de que são seres humanos, né? Que as pessoas têm sentimentos, têm afetos, têm vínculos.
e que a gente está lidando com vidas, né? Com vidas. As famílias, elas, é isso que você disse, né? Carregam um imenso sofrimento quando isso acontece. Então, se demora, demora porque eu acho que a rede está fazendo uma aposta nessas famílias, Claro. né? E está tentando se articular para, de fato, acolher e ajudar essas famílias, né? Claro. E só mais uma coisa, eu acho que a gente tem que tomar dois cuidados aqui. O primeiro é de não tomar as exceções como regra. É claro que uma decisão do poder familiar que demore 3, 4 anos é um erro, é indesejável sempre, né? Tudo bem. Mas a gente não pode acreditar que todas as decisões de poder familiar demorem 4 anos, ou que os acolhimentos demorem 4 anos, né? As crianças ficam acolhidas também, de novo, na vastíssima maioria das vezes, alguns poucos meses. Em poucos meses a gente resolve a situação da família, a criança retorna para o seu lar de origem e fica ali. A situação da criança acolhida por mais de um ano, e aí não estou dizendo, claro, dos adolescentes, quando não há mais meios de eles ficarem nas próprias famílias, também não há mais interessados por adoção, os adolescentes ficam anos nas casas de acolhimento porque eles ficaram numa situação ali irresoluta, né? Mas a gente não pode perder de vista que, na enorme maioria dos casos, as crianças retornam para as casas, para os seus lares de origem, em poucos meses. Essa situação da criança que fica acolhida por 2 anos, quando todo mundo fala, pô, tem uma criança que está na casa de acolhimento 2, 3 anos, é uma situação excepcionalíssima. A gente precisa entender o que está acontecendo naquela família também. Às vezes pode se justificar. É claro que há falhas, de novo, a gente pode aprimorar o sistema, mas a gente precisa entender o que está acontecendo caso a caso. E quando falam, poxa, mas o adolescente tem 17 anos, ele está na casa de acolhimento há 6. Por que ele ficou tanto tempo acolhido? Ficou tanto tempo acolhido porque não há quem queira adotá-lo, porque a gente tem um problema severo de adoção no Brasil, que é o interesse por crianças com mais de 10 anos. Não há pessoas interessadas na adoção de crianças com mais de 10 anos. Então, se a criança é acolhida com 9 anos e a gente demora 6 meses para resolver a situação daquela família e não dá certo, a criança já tem 10, por exemplo, ela vai ficar até os 18 na casa de acolhimento. E aí não é uma falha do sistema, é uma questão não tem como resolver, porque não há interessados pela adoção daquela criança. Então a gente precisa tomar cuidado quando toma a exceção como regra, e também precisa tomar cuidado para entender o que está levando a esse tempo extenso de acolhimento, que lógico, passa longe de ser desejável. Tá. E esses dados que você citou, Iberê, eles estão disponíveis em algum lugar? Os dados que eu citei são especificamente do estado de São Paulo, são do MovJude de São Paulo, eu posso fornecer para vocês depois, do sistema que a gente tem no Tribunal de Justiça de São Paulo. O Sistema Nacional de Adoção, a gente estava falando disso, né? E esse aproveitando para falar um pouco de estatística, né? Esse acho que é o problema mais severo que a gente tem, né? Infelizmente, a gente tem, no Poder Judiciário em geral, mas especificamente na área da infância, um problema muito grave de estatística, né? A gente tem muita dificuldade de ter números confiáveis, concretos e tal. E aí você não consegue trabalhar política pública nenhuma se você não sabe onde você está e para onde você tem que ir, né? Isso é básico. Mas a gente, infelizmente, é verdade. A gente tem muita dificuldade de ter números confiáveis e críveis. O Sistema Nacional de Adoção, que entrou em vigor em novembro do ano passado no Brasil todo, tem como uma das principais características justamente essa questão estatística. O Sistema Nacional de Adoção é um sistema eletrônico, uniforme no Brasil todo, então absolutamente todas as varas da infância do Brasil estão interligadas naquele sistema. É absolutamente impossível de se fazer qualquer coisa relacionada à vida daquela criança acolhida fora do sistema, então todos os dados necessariamente estão no sistema, isso faz com que a gente tenha muito mais facilidade de acesso aos números. Mas isso começou em novembro de 2019. Para dados anteriores a novembro, a gente está falando aí de 6, 7 meses, os dados realmente são pouco confiáveis. Esses números que eu estou citando, eu tenho confiança de citar, porque eu escolhi aqui em São Paulo, pela Corregedoria de São Paulo, tem um sistema de controle de dados, que é o MovJude, o Movimento do Poder Judiciário, que cada dado, cada vara do Estado, são mais ou menos 330 varas da infância que fornecem dados, a gente consegue compilar esses dados e por isso eu tenho esses dados estaduais. Os dados do Sistema Nacional de Adoção, que surgem a partir de novembro de 2019, são, sem dúvida nenhuma, dados extremamente confiáveis. Essa é uma das grandes vantagens do Sistema Nacional. Além da informatização e da velocidade e tal, a credibilidade nas estatísticas, né? Então, acho que é bem importante que a gente tenha tido esse marco, né? Demorou para começar, mas felizmente começou e agora a gente vai poder colher os frutos disso, né?
É que acho que vale para todo mundo saber que antes da gente começar a live eu conversei com o Iberê e eu fiz uma pequena provocação, né? Porque não há dados oficiais sobre as adoções mal-sucedidas, né, no Brasil. Quantas adoções não dão certo, por qual motivo, com crianças de qual idade, qual é o perfil das famílias. Sem esses dados a gente não consegue diagnosticar o problema e nem fazer um plano de prevenção, né? E tomara que então o novo sistema dê conta disso, que a gente possa agora começar a entender o que acontece, né, nessas adoções mal-sucedidas. É uma questão de falta de trabalho com as famílias, é uma questão de falta de preparação das crianças, porque a gente se esquece, de novo falando, a gente se esquece que as crianças também precisam ser preparadas. Então, esses dados eles são essenciais, né, para a gente evitar que adoções Claro. não deem certo, né? Claro. E só para deixar claro, esses dados a que a Débora está se referindo existem no Sistema Nacional de Adoção, né? Eu pedi lá para eles, existem os dados das adoções frustradas já no Sistema Nacional de Adoção. Claro que são dados ainda Então recentes. existem os dados desde novembro de 2019, é isso? Existem desde Esses, novembro de 2019, exatamente. esses que você me mandou desse período, né, de novembro de 2019 até Que é a hoje. partir de quando o SNA entrou em vigor no Brasil Legal, todo, né? legal. Agora, empiricamente falando, a questão de por que as adoções se frustram e tal, eu diria que nosso grande inimigo é a ansiedade, né? Assim, é claro que talvez reduzir a zero o número de adoções frustradas seja virtualmente impossível, mas é inegável que quando uma adoção se frustra e a gente senta ali para chorar as mágoas juntos e com a equipe técnica, com o pessoal do acolhimento e tal, é inegável que invariavelmente o que surge dali é que a gente colocou o carro na frente dos bois e aí a coisa está errado mesmo. Também por isso a importância de se trabalhar com muita calma. As coisas têm seu tempo, elas não são o tempo que a gente quer que elas tenham, são os tempos, o tempo natural que elas efetivamente tenham. Sim. Então a gente tem que saber esperar o momento certo, esperar a criança passar pelo luto, como disse a Débora, pensar se a família que chegou para adotar realmente tem todos os predicados para isso. A gente fica muito eufórico quando aparece alguém interessado na adoção de um adolescente, por exemplo, mas a gente tem que saber colocar a bola no chão, respirar, pensar com calma para não dar um passo que depois se revele falso. E a gente também faz uma reflexão no Instituto, né, Iberê, que por lei é responsabilidade da equipe da Vara da Infância e Juventude fazer o acompanhamento durante o processo de adaptação. Mas a gente nota também que quando o serviço de acolhimento faz parte desse processo de adaptação, quando ele está presente, quando ele acompanha, quando ele pode mediar a relação da criança com os pretendentes, quando ele pode depois acolher as angústias que surgem dessa relação, porque muitas angústias vão surgir, há maiores chances da adoção acontecer com qualidade, né? Porque Sem a menor dúvida. quem conhece a criança e o adolescente é a equipe do serviço de acolhimento, muito mais do que a equipe da vara, que embora conheça, não sabe dos detalhes da rotina da criança, do jeitinho dela, do comportamento, do como que ela reage frente a uma determinada situação. Então, no nosso entendimento, na nossa experiência também, quem é muito mais capacitado para acolher as famílias e as suas questões e as questões das crianças é a equipe do serviço de acolhimento, né? Então, quanto mais a equipe do serviço de acolhimento puder participar, né, do período de adaptação, acho que mais preparados todos estarão, né, para essa grande mudança de vida. Sem dúvida, sem dúvida. Essencial. A Marcela ainda pergunta se, se o padrinho que recebe o afilhado durante a pandemia vai ter esse tempo de morar juntos considerado para fins de adoção. Aí eu acho que vale um esclarecimento aqui antes disso, né? Que o apadrinhamento afetivo e a adoção são coisas completamente diferentes, né? O apadrinhamento, ele é uma política pública voltada para crianças e adolescentes que tenham poucas chances de reintegração familiar e de adoção.
mas não é uma adoção, né? O apadrinhamento afetivo, ele não tem fins de adoção, não é o objetivo do apadrinhamento afetivo. Então, a não ser que, por uma situação muito peculiar, né, o padrinho ele esteja se habilitando e tenha entrado com algum pedido de adoção do afilhado, não sei se esse tempo seria considerado, aí o Iberê pode dizer, mas, em geral, são dois processos completamente diferentes e o padrinho não é a pessoa que vai adotar uma criança ou adolescente, né? São coisas bem diferentes. Aliás, o Estatuto da Criança e do Adolescente expressamente prevê que quem se habilita para ser padrinho não pode estar na fila para adotar, né? Se a pessoa está habilitada para adotar, ela não pode ser madrinha ou padrinho. Então, ela só pode apadrinhar se ela não estiver na fila para adotar. E mais que isso, normalmente são apadrinhadas crianças que estejam numa idade tal pelas quais não haja nenhum interessado no Brasil. Então, normalmente, o apadrinhamento se faz por crianças com mais de 10 anos. Né? Isso não é uma regra absoluta, é possível apadrinhar crianças com menos idade, mas normalmente a preferência é para que o apadrinhamento se faça para crianças nessa faixa etária de mais de 10 anos, especialmente adolescentes, por conta da dificuldade de inserção dessas crianças em família substituta, em adoção. O que pode eventualmente acontecer é a pessoa apadrinhar uma criança ou ser madrinha de uma criança e com o tempo essa relação de padrinho-madrinha com o afilhado acabar evoluindo para um vínculo de paternidade ou de maternidade. Isso eventualmente pode acontecer, especialmente com adolescentes. Acontece. Isso não é ruim, né? Isso pode ser positivo. O apadrinhamento é inegavelmente uma porta de adoção, especialmente de adolescentes. Nesses casos que são excepcionais, respondendo à pergunta dela, nesses casos que são excepcionais, sim, esse tempo pode eventualmente ser considerado como estágio, como um período de experimento para fins de adoção. É claro que a gente vai ter que fazer uma série de outros estudos, né, porque a relação mudou, né, a gente vai ter que entender se aquele vínculo de apadrinhamento estava bem formado, a gente precisa entender agora se esse vínculo de paternidade ou de maternidade vem se formando de modo adequado também, porque são coisas diferentes, é bem importante que isso fique claro, mas eventualmente, se houver o interesse de um padrinho, sei lá, de um adolescente de 15 anos, passou a quarentena com um adolescente, agora quer adotá-lo, eventualmente esse tempo, claro, vai ser considerado para a gente entender qual foi a dinâmica familiar que se estabeleceu ali também. Né? Legal, legal. Acho que isso responde. Mas, de novo, é exceção. Não é para ir lá apadrinhar achando que vai furar a fila da adoção. Que malandro aqui não se cria, entendeu? Muito bem lembrado, Iberê. A Graciele pergunta se o projeto de família acolhedora é igual em todos os estados, se compreende somente crianças de 0 a 6 anos. Não, Graciele, a família acolhedora é uma modalidade de serviço de acolhimento para crianças e adolescentes de 0 a 18. No Instituto Fazendo História, porque a gente faz parte de um movimento mundial de cuidado com a primeira infância, que é de 0 a 6, a gente fez um recorte num primeiro momento para essa faixa etária, mas os serviços de famílias acolhedoras, eles funcionam como as casas-lares e como os abrigos institucionais, é para crianças de todas as condições, de todos os perfis e que tenham de 0 a 18 anos. Existe uma legislação, né? Existe o ECA, que regulamenta o Serviço de Famílias Acolhedoras e também as orientações técnicas, e que esses dois documentos organizam qualquer serviço de acolhimento do Brasil todo, né? Eles estão submetidos a esses parâmetros. Aqui, a Beatriz, que é do Rio de Janeiro, já tinha, acho que, feito comentário antes, falando que a condição dos serviços de acolhimento no Rio de Janeiro são muito precárias. E ela quer saber do Iberê como equilibrar o cuidado com a reintegração familiar e a precariedade de abrigos.
É difícil, né? De novo, a gente passa por uma questão estrutural, né? Realmente, quanto mais precária a situação do acolhimento, mais difícil de fazer com que esse retorno à família de origem dê certo, é inegável, né? É o que a Débora falou, tudo vai ser muito mais fácil, a solução para a criança vai ser muito mais fácil, seja ela o retorno para a família de origem, seja ela a inserção em família substituta, se a equipe da casa de acolhimento está bem preparada para aquilo e participa efetivamente dos processos. Quando as casas de acolhimento estão mal estruturadas, ou quando o trabalho na casa de acolhimento, especialmente o trabalho técnico, é feito de modo inadequado, as dificuldades ficam muito claras. É muito mais difícil conseguir trabalhar adequadamente aquela família que já está numa situação de vulnerabilidade, numa situação de precariedade, famílias pelas quais o Estado não colheu, basicamente, e que estão ali com todas as dificuldades do mundo de manter suas crianças, vai ser muito mais difícil fazer isso com um sistema de acolhimento mal estruturado. E aí, aqui, fazendo mais um parênteses, dentre tantos, daí também a importância de os poderes públicos levarem a sério o acolhimento familiar como uma possibilidade, como uma viabilidade para isso, né? O acolhimento familiar, e aqui eu gosto bem de ressaltar isso, os trabalhos que as casas de acolhimento fazem normalmente são muito bons. São pessoas muito comprometidas, que doam a vida para aquilo. São pessoas que têm carga horária de 6, 8 horas e que trabalham 27 horas por dia. E que se dedicam àquilo e que se entregam àquilo. Agora, a concepção de um sistema de acolhimento, com uma moradia coletiva, com 15 crianças morando ali e sendo atendidas por quem trabalha em regime de turno, por melhor que seja o trabalho, nunca vai ser tão bem feito quanto um bom trabalho numa família acolhedora. É claro que o trabalho da família acolhedora também precisa ser bem feito para dar resultado. Mas uma família acolhedora bem estruturada vai render frutos muito melhores do que os de uma casa de acolhimento bem estruturada. De novo, por mais que as pessoas da casa de acolhimento sejam absolutamente empenhadas e dedicadas como efetivamente são, uma coisa não tem a ver com a outra, tem a ver com o próprio sistema. E daí também a importância de as prefeituras entenderem que desenvolver famílias acolhedoras nos seus municípios é essencial, primeiro porque observa uma prioridade expressamente prevista no ECA, também uma política instituída pela Unicef, né? A Unicef tinha como meta zerar o acolhimento institucional de crianças de até 2 anos, salvo engano. A gente está muito longe disso no Brasil, mas especialmente, e isso é uma coisa que eu realmente não entendo, para as prefeituras seria muito mais barato manter famílias acolhedoras do que manter o sistema de acolhimento. Eles gastam muito mais dinheiro com o sistema de acolhimento do que com famílias acolhedoras. E aí eu não entendo por que é que não levam a sério e não estruturam essas famílias, né? Se o gasto público também vai ser menor com isso. Então, é importante que a gente atente para a questão das famílias acolhedoras como um direito, como uma prioridade, um direito das crianças e dos adolescentes, e que a gente passe a levar isso mais a sério. É um trabalho cuidadoso, delicado, que demora para ser implementado, mas, de novo, quanto antes a gente começa, antes a gente termina, né? Há muito desconhecimento, né, ainda sobre a modalidade de famílias acolhedoras. Aí a Tatiane pergunta, para fazer parte da família acolhedora não pode estar inscrita na fila de adoção? Não, não pode, Tatiane. Esse é um critério bem importante, porque veja como seria desafiador para uma família e para uma criança também, né? Tá num contexto que a família quer adotar, mas não vai poder adotar aquela criança, né? As relações elas ficam já desde o início muito misturadas e tem um risco grande aí nesse acolhimento. Então não pode. Até porque o principal movimento que a família acolhedora tem que fazer é justamente o de reaproximar a criança com a sua família de origem. Se é uma Exato. família que está querendo adotar, é óbvio que ela vai fazer exatamente o movimento contrário, não vai dar certo nunca. São papéis muito diferentes, né? Antagônicos mesmo, né? A família que quer adotar quer construir uma família, né? Quer ter filhos, né? Quer se tornar pai e mãe. A família acolhedora é um projeto comunitário, né? Um projeto de engajamento social, né? Ela vai se tornar família acolhedora porque ela quer contribuir com o desenvolvimento da sociedade, com o desenvolvimento de crianças e adolescentes. Bom, a gente está
chegando aqui no final, alguém mais gostaria de fazer outras perguntas? Ah, tem bastante gente Eu queria comentando. as discordâncias, Débora, as divergências que são legais. Ninguém falou isso aí que ele falou um absurdo, tá Não, tudo não, ó, errado. não, eu vou falar e eu vou me juntar ao coro aqui. As pessoas estão dizendo que dados relacionados ao acolhimento e adoção são subnotificados, né? Acho que no Instituto a gente sente muito essa dificuldade de ter dados atualizados sobre o acolhimento, de ter um mapeamento regular e constante sobre o acolhimento. Mas a esse coro eu também me junto, aí não tem divergência. Ah, então não tem divergência. Então, mas como é que a gente faz para acessar esse MovJude, Berê? Como é que a gente faz O para ter Jude esses dados? é o sistema de estatística ainda meio precário, né, que foi instituído há muito tempo, quando ainda não era tudo eletrônico, do Tribunal de Justiça. É o sistema pelo qual a gente colhe o número de sentenças, de tudo, número de audiências, número de sentenças e tal, e aos poucos as pessoas que vão passando pela corregedoria e vão fazendo trabalhos ali, podem ir aumentando campos. Então, cada vara, todo mês, tem que preencher aquele negócio ali. Quantas sentenças foram feitas, quantas audiências foram feitas. E aí cada vara tem sua especificidade. Quando é uma vara criminal, tem um modelo. Quando é uma vara civil, tem outro modelo. No caso das varas da infância, eu pedi para que todas as varas mostrassem quantas crianças estão acolhidas, quais as idades, né? Tem algumas faixas etárias, quantas crianças foram adotadas naquele período, qual a idade quando o estágio de convivência começou, quantas crianças retornaram para suas famílias de origem, quantas crianças foram abandonadas nas vias públicas, sei lá, tem uma série de campos ali que a gente foi acrescentando ao longo do tempo e que hoje a gente consegue colher dentro do estado de São Paulo. É o sistema tá lá no Tribunal de Justiça de São Paulo, é o sistema de Mas, colheita mas, de dados estatísticos. mas é interno, né? É interno. Interno. É, Então, mas mas existe. Então, acho que a gente podia batalhar por isso agora, em Berê, da gente ter dados regulares, né, mais detalhados sobre acolhimento, sobre adoção. Mas eu acho que agora, com relação a esses dados em especial, eu acho que o Sistema Nacional de Adoção, eu espero, porque eu sou grande entusiasta do sistema por uma série de razões, mas especialmente por isso, o Sistema Nacional de Adoção realmente vai nos trazer um quadro estatístico que é dos mais confiáveis, né? Assim, uma das grandes vantagens do Sistema Nacional de Adoção é justamente a estatística pública e muito crível, porque, de novo, tudo o que acontece na vida de qualquer criança que esteja com processos nas varas de infância do Brasil todo tem que estar no sistema. É impossível você fazer alguma coisa fora do sistema. Não existe você fazer fora do sistema. Você não pode ter nenhum processo de infância e juventude que não esteja no sistema. Então, todos os dados vão estar ali. Eu quero crer, eu tenho motivos para acreditar, porque eu já encho o saco da coitada da Isabelle lá do CNJ, ela que cuida disso, né, do Sistema Nacional de Adoção, ela é a pessoa que mais manja do Sistema Nacional de Adoção no Brasil todo, e eu já pedi para ela inúmeros dados, ela não me aguenta mais, e ela sempre tem esses dados para fornecer todos eles, inclusive esse, por exemplo, de que a gente falou hoje, né, de quantas adoções frustradas aconteceram, uma coisa, eu confesso que até agora eu não tinha pensado nisso, dentro de todos os dados que eu tinha pedido, mas ela tinha lá para fornecer, falou, os dados estão aqui e tal. Então, eu tenho motivos para acreditar que a partir de novembro de 2019, a gente vai ter dados muito mais críveis e aí, claro, com o tempo a gente vai conseguir construir estatísticas mais confiáveis e tal. A Ana Raquel está perguntando se o sistema ele vai apresentar o motivo, ele apresenta o motivo do acolhimento nos dados. O motivo do acolhimento, não. A gente não pode tornar pública a causa do acolhimento, porque isso significaria relatar fatos da vida da criança que não podem ser expostos, né? Mas nem de forma genérica, como dado numérico, né? Que nem no levantamento nacional de 2011, né, tinha esse dado, né, quais são os motivos de acolhimento. Esse dado é um dado que a gente tem tido dificuldade de encontrar. Olha, salvo engano, eu não tenho certeza, tá? A gente precisa conferir isso, mas salvo engano, não. Porque não daria, porque esses dados são colhidos a partir de todos os dados que estão ali juntos no SNA. Talvez tenha como fazer isso. Bom, se não tem, dá para desenvolver de qualquer forma, Dá para né? desenvolver. Dá para desenvolver. O problema é que o SNA é todo feito com cliques, né? Então a gente tem que ter campos previamente dispostos ali para serem preenchidos com cliques.
se não tem algo para se sugerir para o CNJ, dá para desenvolver. Eu não tenho certeza, para ser muito honesto, se esses dados existem ou não, esse especificamente da razão do acolhimento. Não. Tá bom, Iberê. Tá Queria bom? muito. É rápido, né? Não, Ixi, é além do mais que a rápido. gente propôs temas tão amplos, né, que daria para a gente É, conversar sobre tantas coisas, a gente acabou nem conversando sobre o trampo justo, né, sobre o Adote um Boa Noite, acho que são aí assuntos que seria muito legal em um outro momento bater um papo com você, pô, mas certamente. eu acho que a gente passou por pontos bem importantes. Espero que todos tenham gostado. E a gente marca, né, outros momentos. Acho que as lives, né, e os bate-papos virtuais são um resultado legal da pandemia e que eu acho que depois vão poder Sem dúvida. permanecer. É muito mais Sem simples do que dúvida. a gente fazer um seminário, reunir 100 pessoas numa sala, Claro. né? Acho que e isso fica depois registrado no YouTube. Então, só lembrando para todo mundo que esse bate-papo vai ficar no YouTube para quem quiser assistir depois. Então, acho que está aí um resultado bacana da pandemia. Claro. Pô, foi um prazer enorme. Obrigado pelo convite. Vocês sabem que eu estou eternamente à disposição do Fazendo História. Ó, Sou bacana. entusiasta, fã e espero que parceiro dos trabalhos todos que vocês desenvolvem. Pô, é muito legal ver como o Instituto está se desenvolvendo e fazendo história literalmente, para usar um trocadilho pueril. E estou sempre à disposição para a gente continuar. Isso, na verdade, não é uma conversa que se esgote, né? É como se a gente Não. tivesse batido um papo, agora vai cada um para o outro lado da festa, daqui a um mês a gente junta de novo para continuar, né? Exato. Volta na mesma roda para voltar a tomar cerveja junto e trocar Perfeito. outras ideias a partir do que aconteceu desde então, né? Mas é uma Perfeito. conversa contínua, ela tem algumas breves interrupções, mas ela tem que ser retomada. Então, vamos já deixar aberta aqui a possibilidade. Sem Obrigadão. dúvida, vai ser um Muito prazer. obrigada, Obrigado. pessoal, para quem participou. A gente espera que tenha contribuído, que tenha lançado aí reflexões, problematizado, que tenha sido enriquecedor para todos. Então, boa noite. Valeu, obrigado. Boa noite para todo mundo que nos assistiu aí. Valeu. Tchau, tchau.